As nossas convidadas são bem conhecidas de todos. A Maria do Rosário Pedreira é editora, romancista e poetisa. Tem sido uma das autoras mais populares na renovação do género. Já escreveu para autores como Carlos do Carmo, Camané, António Zambujo e Aldina Duarte, que é uma das grandes vozes da nova expressão do fado. O seu disco de estreia, Apenas o Amor, de 2004, é um dos emblemas do género. Os seus discos seguintes, tal como a sua ligação à nova poesia do fado, confirmam o seu lugar de topo. Muito obrigada a ambas por estarem aqui. É sempre um prazer receber-vos. Atrevo-me, ouso dizer que já são da casa, já fazem parte aqui da nossa livraria. Desculpa, e já conseguiu tirar o som do telemóvel. Pois, não estava a conseguir. Detesto a ideia de que possa tocar assim no meio. Muito bem. Rosário, começo por si. Esse fado vaidoso resultou de um convite, certo? Segundo li, estava a Rosário numa livraria de Lisboa, pouco antes de começar uma sessão, e recebe um telefonema com este convite, certo? Certo, certíssimo. Ora, boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui, obrigada à Arquivo pelo convite. Eu estava justamente num lançamento de um livro, assim, a minutos de apresentar o autor e o orador, e recebi um telefonema do Rui Vieira Neri. Na altura, ele é que dirigia, digamos, a coleção do Museu do Fado, que tinha sido planeada por alturas da consagração do fado como património material da humanidade, e tinham sido antologiados já os poetas populares, mas não os poetas ditos eruditos, embora nós não tenhamos querido manter essa designação de eruditos, porque nos pareceu que era uma coisa que podia parecer complicada a quem fosse ler e comprar o livro e afastaria algum público, e não era o caso. E pelo que soubemos, a pessoa que, enfim, que estava para fazer essa antologia era o Vasco Graça Moura, que aliás era um grande poeta do fado, mas o Vasco Graça Moura na altura já estava bastante doente e não pôde aceitar a tarefa, e então ocorreu ao Rui Vieira Neri e à diretora do Museu do Fado, a Sara Pereira, o meu nome, uma vez que eu também escrevia letras, que era poeta também e que gostava de fado, não é? Mas eu não me senti completamente segura e disse que precisava de pensar, porque, embora eu ouça fado desde muito pequena, não sou uma enciclopédia de fado, ou seja, ao contrário do Vasco Graça Moura, que conhecia muito bem tudo o que se tinha feito, eu não tinha esse repertório na cabeça. Tinha alguns fados na cabeça que nem sabia de quem eram e sabia que podia fazer a pesquisa, mas que, enfim, haveria muita coisa que podia ficar de fora por desconhecimento. E, portanto, propus fazer este livro com a enciclopédia, com a pessoa que tem os fatos todos na cabeça e que seria a minha almofada, ou seja, a minha almofadinha, e era a pessoa que me ia dar segurança de poder realmente levar a cabo este trabalho. E, portanto, imediatamente eles aceitaram, claro, e foi, como sempre, um prazer trabalhar com a Aldina. Aldina, a Rosário escreve na introdução: mas tão amigas que nós somos e afinal tão diferentes. Por vezes se revelam os nossos gostos. Eu olho frequentemente para o texto sem pensar na música. A Aldina Duarte ouve imediatamente o fado na sua cabeça. Boa tarde. Obrigada por terem vindo, por estarem aqui para nos ouvir. É o seguinte, não é tão fácil como parece avaliar o que é um bom poema de um fado. Ou seja, de facto, o objetivo era que este livro e esta seleção valesse por si sem a música, uma vez que eram letras de fado, mas escritas por escritores, não exatamente por letristas. E eu percebi que esse era o critério, só que é muito difícil para mim, quando estou a ler estes poemas,
dissociá-los das interpretações e da melodia que tenho na cabeça. Ou seja, eu já estou a ouvir outra música, mesmo quando lidos, que valoriza a leitura, obviamente. Portanto, o que acontece é, eu não posso ler, vamos imaginar agora um que até nem esteja aqui, porque aqui não há nenhum exemplo destes que vou dar. A Estranha Forma de Vida, que é um fado muito conhecido da Amália, escrito pela Amália. Eu acho que ele lido não tem, obviamente, a grandeza que tem cantado. Isso eu tenho consciência. Mas eu tenho o mesmo gosto ao lê-lo. Porque eu também nunca vou conseguir ler esse poema sem essa música e essa interpretação na cabeça. Não há como arrumar noutro sítio, neste caso. Se fosse de outras músicas... Agora, isto é o meu trabalho, portanto, eu não dissocio. Portanto, quando um grande fado, por exemplo, vamos imaginar que o critério eram letras importantes no fado, não é? Claro que era óbvio que a Estranha Forma de Vida teria que estar. Mas também tinha que ser agradável a leitura, visto que era num livro. Eu não sei se era a pessoa mais competente para fazer esse trabalho, porque para mim vai ser sempre agradável ler no livro, porque eu estou sempre a ouvir na minha cabeça. Portanto, o que é que eu decidi? Em vez de lutar contra isso, porque não há como, eu sei que havia um leque tão rico também, que não iríamos pôr aqui nenhum poema que não fosse bom de ler. Não era esse o caso. E se eu pudesse pôr aqui um poema que é bom de ler e que é bom de ouvir, era o ideal para mim. Portanto, a minha busca era essa. A da Rosária era mais focada na poesia e na qualidade do poema, porque é a profissão dela, obviamente. Portanto, a nossa separação, às vezes, de gosto, era por causa desta discussão que, para mim, foi altamente construtiva. E nós estamos habituadas a discutir os nossos gostos, que é uma coisa que dizem que não se discute, mas por acaso eu gosto de discutir gostos, sobretudo com pessoas que eu considero, porque o do gosto também se educa, não é? E então eu saio sempre a ganhar mesmo, quando não temos os mesmos gostos. E foi isso, é por isso que eu acho que, creio que tem a ver com isso que a Rosário fez questão de pôr no prefácio esse acontecimento. E opiniões diferentes acabam também por se complementar, não é? Como a Aldina estava a dizer, acaba por ser muito, muito construtivo. Seguramente. Para ambas. Nós já tivemos esta conversa num outro encontro em abril deste ano, que estivemos aqui na Arquivo também, a conversa sobre palavras que resultam muito bem num poema lido em silêncio, mas que são incantáveis. E o que eu me dei conta, que nunca tinha percebido, é que os fadistas fazem, não sei se posso dizer assim, uma espécie de batata, será? Pequenas alterações, pequenas substituições de vocábulos, digamos assim, desculpem a expressão, a palavra batata. E o que eu percebi aqui também foi provavelmente a Amália Rodrigues, que começou a fazer esses pequenos ajustes, não é? Desculpa. Sim, eu lembro-me, eu até contei essa história aqui em abril, quando tivemos aquela sessão sobre a poesia do fado, que uma vez a Aldina pediu-me umas quadras, e eu escrevi umas quadras que achei que estavam muito bem, e tinha um verso que dizia a rota mais bela, e imediatamente a Aldina disse: a rota não posso cantar, porque soa logo a arrotar. Portanto, há coisas que de facto num texto resultam bem, mas que cantadas não. E uma coisa que nós descobrimos, e que também nos complicou um bocadinho a vida neste trabalho, foi perceber a carta branca que os fadistas, no fundo, se dão a si mesmos em relação à poesia dos autores mortos, né? Porque aos vivos eles ainda devem alguma explicação, pronto. Mas aos mortos mudam palavras. Há uma coisa do Camas que diz: meus olhos não cansam de chorar, e não deixam de chorar no fado, porque é mais fácil cantar deixam do que cansam, que é uma palavra de facto para dentro. Havia uma data de versos que tinham sido alterados em relação à ordem do poema,
do poeta e que aparecem noutro sítio. Há a transformação do soneto em quadras e, portanto, muitas vezes o verso que é preciso para acrescentar àquele terceto é um verso, ou vão buscá-lo a outra parte do soneto, ou cozinham uma coisa que podia realmente, mas é louvável, porque de facto não só um sentido muito musical, que é natural num intérprete de fado, mas há inteligência diria eu, nessa montagem. Porque muitas vezes, e um caso que eu dou como exemplo na introdução, é as quadras que são soltas do Pessoa e que o Camané consegue fazer um fado com 4 quadras que ninguém diz que aquilo não foi escrito tudo junto como um poema, e não foi. Aquelas 4 quadras são quadras soltas que ele montou num texto que foste tu. Faz todo o sentido, pronto, mas que estão montadas. E também acontece muitas vezes nessa montagem ou de sonetos, ou é preciso um refrão, ou não sei o quê, perceber-se uma inteligência da parte da pessoa que fez, até a própria Amália fez muitas vezes isso, e há também outras coisas, que é o corte de algumas estrofes, por exemplo, quando a Amália canta, eu acho que é o Congo Voz, não é? Então, o Povo que Lavas no Rio. Pronto, e o Povo que Lavas no Rio. Era enorme. Sim, e uma coisa muito engraçada que aconteceu quando nós montámos este livro foi que há um poema do Teixeira de Pascoais que é enorme e que tem 2 versões cantadas aqui. É o mesmo poema, só que um dos fadistas escolheu um bocado desse poema e outro escolheu outro bocado. Então tem muita graça, porque da Sociedade Precisa de Autores dizia, mas isto é um poema que tem o mesmo título, mas não é o mesmo texto. Eu dizia, pois não é o mesmo texto, porque um é um bocado de cima e o outro é um bocado de baixo. Pronto. Mas, também fui eu. Pois, mas tem muita piada e efetivamente ver que há uma arte pura, que é o poema propriamente dito, mas depois há o pôr a mão, o pôr a mão para aquilo que de facto dá mais jeito, mas que depois no facto resulta muito melhor. Eu lembro-me que, por exemplo, a Marisa, no Cavaleiro Monge, também havia assim plainos, não sei o que, os plainos, claro que os plainos cantados, as pessoas iam todas ficar a perguntar o que era, e ela traduziu aquilo por prados e dá a andar, não é? E provavelmente quando nós estamos a ouvir o fado não sentimos nenhum ruído, aquilo funciona tudo bem, mas depois quando fomos à procura dos poemas e começámos a cotejar para ver se não fazíamos asneira, começámos a perceber a quantidade de ocorrências que tinham sido, no fundo, adulteradas, e que até títulos, não é? O Fria Claridade não se chama Fria Claridade, e depois isso dificultou muito o trabalho, porque precisávamos de ir à procura do texto, e o texto não tinha aquele título, portanto era correr antologias de poesia e livros de poesia a ver onde é que estava aquele poema que afinal não se chamava nada como o fado. Posso? Sim. E como poetisa, como é que lida, qual é a sua opinião sobre essas alterações que os fadistas fazem ao poema? Eu acho que a arte do fado é uma arte muito peculiar e, portanto, tudo aquilo que a prejudique deve ser evitado. E, na verdade, eu acho que a Amália, por exemplo, começou a cantar o Pedro Almeida Mel sem lhe dizer. Surripiou-lhe um texto. Naquela altura não havia estas coisas dos direitos de autor, e era uma coisa feita assim um bocado mais surripiar mesmo, pronto. E ela começou a cantar uns versos do Pedro Almeida Melo. Ele podia-se ter ofendido. Não, ele disse imediatamente que ela estava a levar a sua poesia ao público, ao povo, a toda a gente. Portanto, eu acho que os poetas têm essa noção de que, mesmo que lhes mudem pequenas coisas, que estão, no fundo, a fazer-lhes um favor, que é a levá-los a um outro tipo de público que depois se pode interessar. Eu acredito que o Pedro Almeida Melo tenha sido muito mais lido depois do Povo que Lavas no Rio, não é? Porque as pessoas ficaram maravilhadas com aquele fado e foram à procura onde é que está isto, e então puderam ler o poema todo, o poema completo e o poema sem as alterações. Portanto, na verdade, eu acho que prestam um serviço, os fadistas, quando quando cantam poesia erudita, mesmo que façam
pequenos ajustes. Aldina, gostaria de ouvir a sua opinião. Tudo isto é em benefício do cantável? Será que posso dizer assim? Eu, enquanto fadista, não faço isso. Não gosto de fazer. Mas acho que os fadistas que o fazem é por respeito à poesia, porque se cantassem tal como é, ou não podiam cantar sequer, ou então ficaria pessimamente. E isso é muito importante que se diga. Por isso é que o Pedro Homem Mel tinha a frase célebre: a Amália levou a minha poesia ao povo, ao nível do povo. Porque a verdade é que as alterações que são feitas, mas fiz isso para o Camané, por exemplo, que segue essa linha que a Amália seguiu e que o Cais do Carmo seguiu. E como ele também não se importava, eu fazia, por exemplo, esse poema é a elegia do Teixeira de Pascoais. O Cais do Carmo selecionou uma parte do poema, que é muito grande, e eu selecionei outra para o Camané. E filo com gosto e com um respeito enorme, não tem nada a ver aqui com vou aqui adaptar isto, é falta de respeito pela obra do autor. Mas eu, como não trabalho com essa matéria poética, eu gosto de cantar letristas do meu tempo, de preferência contemporâneos, que escrevam sobre este tempo. Eu nunca fui buscar poemas de poetas já mortos. E quando estão vivos eu falo com eles e gosto, aliás, dessa discussão. Não tenho nada contra, sinceramente, porque acho que, até vos digo que a maior parte das vezes, dos poemas que conheço em que foram feitas grandes alterações, em alguns, por incrível que pareça, ficaram melhores mesmo como poemas e poeticamente. Isto é mesmo... Acho que o autor, se visse, dizia: olha, não me lembrei dessa palavra. Porque há, por exemplo, um que é tenha ou não categoria, é a palavra que ele usa. E a fadista sentiu-se mal a cantar aquilo e disse: vou cantar tenha ou não sabedoria. E poeticamente ganhou mesmo. É que é muito mais ampla a lei. Exato, é muito mais ampla a dimensão. Eu acho que às vezes os poetas também gostam têm prazer em usar certas palavras que não são as melhores até. Porque é um jogo, acho eu, que acho mais que legítimo, que aquilo é deles, portanto. Agora, mas eu não faço esse trabalho para mim porque eu não é essa a matéria poética que me desafia para cantar. É só por isso. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Outra coisa que eu acho que justifica plenamente o ajuste é que, enquanto nós podemos estar a ler um poema e lê-lo amanhã e lê-lo daqui a uns anos e, portanto, temos todo o tempo para ler de várias maneiras aquele poema e para o entender, o que acontece com o fado ou com qualquer canção é que ele tem que ser entendido enquanto está a ser cantado, senão é um flop total, não é? Se a pessoa canta a letra toda, chega ao fim e ninguém percebeu, é um drama, não é? Portanto, esses ajustes também têm esse objetivo, ou seja, não manchar a inteligibilidade do texto. E nós sabemos que a poesia pode ser demasiado metafórica, demasiado simbólica e não resultar num discurso que é muito mais imediato. Até se pensarmos numa casa de fato, está ali o público e está o intérprete aqui, não é? E aquilo tem que resultar entre aquelas duas pessoas naqueles 3 minutos em que aquilo dura. Portanto, não é como um poema que eu leio agora e leio daqui a 3 anos e sinto que é outra coisa, que afinal não percebi bem a primeira vez. Não, tem que ser percebido logo, não é? Portanto, isso também justifica alguns atropelos, digamos assim. Sério, também existem fatos de romancistas, como por exemplo António Lobantunes, Lídia Jorge. Sim, essa foi uma das razões também porque nós fugimos desse termo. Havia a antologia já pronta dos poetas populares do fado e nós não quisemos fazer a antologia dos poetas eruditos do fado também porque descobrimos o quê? Que havia muitos romancistas, dos que escrevem poesia e dos que não escrevem, porque há pessoas como, por exemplo, a Lídia Jorge tem poemas publicados, não é? Mas a Agostina não, o António Lobantunes não são pessoas que escrevam poesia, não é? Mas que tinham bastantes letras feitas para fado, o Mário Cláudio também, por exemplo. E, portanto, aquilo que decidimos foi que não era matéria suficiente para uma nova antologia,
os poemas dos prosadores ou romancistas. E, portanto, aquilo que decidimos foi deixar cair a expressão poetas eruditos e adaptar a expressão que pusemos no subtítulo, que é fatos de escritores. Pessoas que têm obra publicada, mas pode ser no domínio da prosa também. Aliás, segundo a Diga, essa foi uma das vossas grandes questões. Questionaram o que é isso de ser um poeta erudito. Porque no fado isso é de facto um assunto delicado, porque e que as pessoas que são do fado ressentem muito, porque, como sabemos, a palavra popular está também, quando confrontada com a palavra erudita, fica é quase depreciativa. Pronto. E o fado é uma arte popular antes de tudo. E o cuidado que era preciso ter em relação a este trabalho é que há letras de poetas populares do fado que são muito melhores e que são mesmo muito melhores em termos de construção musical e não só, e têm muito mais poesia do que algumas letras feitas por poetas. Porque a poesia pode ser boa ou má. E um poema de um poeta de profissão, que não tem nada a ver com as letras, nem com a música, a poesia pode ser fraca. E a poesia pode estar em tudo. As grandes letras do fado, todas são poeticamente ricas. Têm todas uma poesia extraordinária. Sejam elas feitas por um poeta popular, sejam elas feitas por um poeta que seja mais erudito. E esse é que é o grande cuidado que nós tínhamos de ter com este livro também, que é... Este livro não é para vir aqui, tipo, dizer que estes senhores que vieram... que eram escritores e que escreveram para o fado, vieram enriquecer o fado, que era muito pobre. Não, vieram enriquecer o fado, sim, que já era muito rico poeticamente. Porque é uma melodia que realmente existe para servir o som da língua, não temos outra. Uma coisa é um autor, um compositor, compor uma música para... Uma coisa é um autor... desculpa. Uma coisa é um compositor compor uma música de propósito para um poema. Mas, muitas vezes, eu acho que o Rui Veloso é um dos maiores compositores portugueses, acho que o Carlos T. é um dos melhores letristas portugueses, mas não é o som da língua que se impõe muitas vezes. Daí ele brincar, esse teu ar grave e sério, quem vem atravessa o rio... Ele faz acentuações diferentes das que são habituais e que não têm a ver com a tónica, como no fado, como nós a falar. Ele não é essa a preocupação, nem do Carlos T, nem do... E eles têm essa liberdade enquanto criadores musicais e letristas. O fado não tem. O fado existe para que quando se está a cantar tenha o efeito desta conversa. Eu estou a falar com aquelas senhoras estão a falar comigo e nós temos de nos fazer entender. O fado tem é uma música que existe para servir a música da língua e as regras da língua. Porque uma das coisas que é lindíssima no fado é essa, é que sendo a maior parte dos fadistas, sendo eles tendo uma origem muito pobre e sendo analfabetos alguns, não dão um único erro de divisão de verso. Como eles próprios diziam, nunca se põe... Nós, em português, aprendemos que não se põe nunca uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Sim. Os fadistas, não sabendo esta regra da gramática, porque eram analfabetos, quando ouviam alguém cantar, faziam uma respiração entre o sujeito e o verbo, imediatamente mandavam o fadista mais novo dizer: estás a dizer o quê? Então não podes respirar aí, senão ninguém percebe nada. Perde-se logo a ideia. O Manel entra. Se fosse o fadista, o Manel o quê? Já acabou. O que é importante é que as pessoas entrem com o Manel, onde o Manel está a entrar, quando estão a ouvir, não é? E o intérprete tem que fazer a pessoa entrar para dentro do fado. Portanto, tem que fazer... Quando ele diz o Manel entra a cantar, que é porque nós entramos com o Manel, não é? Portanto, se diz o Manel entra... Já foi, o fado já se perdeu aí. E o que é belíssimo é ver fadistas que até davam erros de dicção graves e evidentes a falar, e quando cantavam era
de uma precisão incrível. Aliás, uma coisa que também é muito curiosa é fadistas, vamos supor, de Braga, com aquele sotaque bem, do norte, bem nortenho, ou alentejanos, e que depois começam a cantar fado. Eu pensava a Gisela João, que é de Barcelos, é que fala, você, vou falar assim, E depois a cantar. Ele é perfeito, não se sabe dizer de onde é que ela é, porque de facto é uma linguagem, é como se traduzisse a sua própria língua, daquela língua que é a língua do fado. É a língua. Muito bem. Haverá alguma pergunta, algum comentário? Posso só Sim. dar uma conversa? Há uma coisa que eu acho muito curiosa que a Alina acabou de dizer, tem a ver com o fado, era quase a música mais marginal, dos pobres, etc. E durante muito tempo foi olhada assim, uma música mais popular. Mais popular era mais até tipo Laruxa, mas fomos a ver bem, e como está aqui criado deste livro, mas também, no fundo, o fado cantou a grande poesia portuguesa e tem uma riqueza, se calhar, em termos de letra muito maior do que outros géneros musicais mais considerados. Sim, No todo? No todo, sim. Não há outra que tenha esta diversidade e esta qualidade poética. Isso não há mesmo. Temos isoladamente a obra de um José Mário, de um Fausto, de um Sérgio Godinho, mas são casos isolados e fechados em si mesmos. Aqui não, é uma coisa feita por um coletivo. E, sobretudo, alterna muito com as épocas. É muito engraçado porque começa por ser uma canção do bafo, realmente, social, de queixa social, de lamento pela pobreza, etc. Aqueles fados de a desgraçadinha, não sei o quê. Depois temos os fados políticos na República, todos os fados da República que já são cerebrais, não é? Muito racionais e muito de ataque político, etc. Depois temos esses poetas, temos a revista, a fase revisteira do fado, digamos assim, do fado canção e do fado da revista, que é um outro género de letras, não é? E as marchas associadas ao fado, também a Amália começa a cantar nas marchas, julgo eu, que é aos 20 anos, ou não sei o quê. Depois temos um fado, esse dos poetas populares, que é o fado mais cheio, mais preenchido, diria eu, porque são as coisas pensadas mesmo para serem cantadas e, portanto, são feitas para aquilo, não é como estes poemas que existem nos livros e alguém vai buscar. Eram os Carlos Tês. Pronto, eram os Carlos Tês, o Britinho, aquela gente toda, o Linhares Barbosa, não sei o quê, que têm letras como Não Venhas Tarde, não sei o quê, que são letras absolutamente incríveis, não é? Que contam uma história muito bem contada, do princípio ao fim, com palavras muito bem escolhidas e muito musicais, não é? Porque essas pessoas adoravam o fado e, portanto, também tinham o fado todo no ouvido, era mais fácil para elas também criarem aquelas letras. E depois temos este fado, que nós chamamos vaidoso, porque, de facto, a Amália quis se afastar um bocadinho do que era, digamos, o comum, aquilo que era mais vulgar, e resolveu começar ela a tentar caçar em livros certos poetas e dar-lhes a sua voz, e, portanto, que era uma poesia mais sofisticada, e, portanto, nós chamámos-lhe o vaidoso, porque ela tinha vaidade em cantar, de facto, poetas que se calhar os outros fadistas não conheciam, porque não eram leitores, não é? E ela, apesar de ter 3 anos ou 4 de escola, era uma mulher muito inteligente, que lia muito, que procurava muito e que também se soube rodear de pessoas que a ajudaram muito e que a ensinaram, digamos assim. Portanto, era um fado mais vaidoso, mas não necessariamente. Eu diria que os melhores fados são os dos poetas populares. Eu também acho. Aqueles que está tudo encaixadinho, tudo... Não, isso é... Não, porque é isso, porque um grande fado, há letras que lidas são até bastante simples e talvez lidas com pouco interesse, mas depois com a interpretação e com a música ganham uma dimensão impressionante. Ao contrário de grandes poemas, que por mais que o intérprete se esforce, Sim, não chega lá. E é porque
É o todo é que é importante, não é? E depois, ter pessoas com o talento do Linhares Barbosa, por exemplo. Para mim, deles todos é o maior. Que conhece as melodias do fado como um fadista ou como um músico, é como o Carlos T, por causa disso, porque Carlos T sabe música, se calhar não é por acaso, não é só porque escreve boas letras, é porque ele também é músico. Portanto, quando se juntam as duas coisas, é claro que depois nasce ali um ser perfeito, não é? Não há... Porque às vezes grandes, mesmo nestes, que eu acho que há grandes, alguns dos maiores fados da história do fado estão aqui, indiscutivelmente. O Abandono, por exemplo. É evidente, porque é assim, eu acho que não há nenhum poeta melhor, por exemplo, no fado que um David Mourão Ferreira. Temos aquela exceção da Gaivota, que é um grande fado. Mas isso é um. Pois. E mais, e foi feito com música. Pois. Ou seja, é diferente fazer uma letra para uma música que já existe e fazer... Pois, claro. Pronto, há uma liberdade diferente e é preciso saber menos das regras da música, não é? Não há para mim, nenhum fadista na história do fado que seja melhor que o David Mourão Ferreira ou tão bom em quantidade. Sim. Agora, pensar que no fado, há um conjunto de fados, que não sei o número, precisar o número, de inúmeros poetas que não são nada conhecidos, que são tão bons como alguns fados do David Mourão Ferreira, é impressionante. Sim. A mim impressiona muito. Passos perfeitos, portanto, ou melhor, o feliz casamento, ou a feliz relação entre poesia e voz de David Mourão Ferreira e Amália. Temos um bom exemplo, Com Que Voz, do Camões. Não há poema mais bonito que o Com Que Voz, mas não é o melhor fado da história do fado. Por exemplo, Povo que Lágrimas no Rio, não é o melhor poema do Pedro Almeida. O poema não é melhor do que o Com Que Voz, mas é o melhor fado de longe. E mais uma feliz relação entre poesia e voz, Maria do Rosário Pedreira e Almeida. Sim, também por acaso acho que foi um belo encontro. Agradeço todos os dias. Bastante feliz. Bom, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada por terem Albina, vindo. pela Muito vossa obrigada. generosidade. Muito obrigada a todos também. Não sei se isto já se ligou.